Bom dia, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossos corações esta manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto eles abrem, avisa que os juniores podem subir aqui hoje, terão o início das aulas. Os juniores podem subir para a sala, que terão aula com o reverendo Reiner. Os juniores já podem subir. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Benção estarmos na casa do Senhor, benção estarmos reunidos na santa presença do nosso Deus, pelo sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, queridos. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Jesus, ó Espírito Santo, eis que estamos em Tua presença, Senhor Deus, único, verdadeiro, soberano, e queremos apresentar a Ti os nossos corações, Senhor, e pedir ao Senhor que fale conosco de maneira especial nesta manhã. Estamos, Senhor, em culto, estamos em escola bíblica dominical, estamos, Senhor, com o nosso coração atento à Tua palavra e com a nossa mente voltada para tudo aquilo que vier do Senhor. Pai querido, que se anule nesse momento o homem e que o Teu Espírito tenha primazia. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Aquilo que precisamos ouvir, aquilo que precisamos aprender e que o nosso coração esteja completamente entregue em Tuas mãos. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema desta aula magna, verdadeiros cristãos, desafio da EBD. Verdadeiros cristãos, desafio da EBD. Nós vamos buscar no texto de Romanos, do capítulo 12, versículos de 1 e 2, entender um pouco daquilo que estava no coração de Paulo, que levou o apóstolo a escrever essa epístola aos Romanos, e o que isto tem a ver com a nossa realidade hoje aqui, Igreja Presbiteriana de Brasília, nesta aula magna. Paulo não conhecia a igreja quando escreveu a carta aos Romanos. Não foi Paulo quem plantou a igreja em Roma. Aliás, nós não sabemos como a igreja de Roma começou. Há muitas hipóteses. Uma delas é que pessoas que estavam no Pentecostes em Jerusalém, voltando para Roma, deram origem àquela igreja, mas nós não sabemos. Mas o fato, queridos, é que essa epístola, a epístola de Paulo aos Romanos, é uma das principais epístolas, poderíamos arriscar em dizer que, sem medo de errar, que é talvez um dos principais livros de toda a Bíblia. A carta aos Romanos, de acordo com John Stott, ela é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrado no Novo Testamento. Sua mensagem não é que o homem nasceu livre, mas em todo e qualquer lugar encontra-se encarcerado. Nela, anuncia a boa nova de libertação da santa ira de Deus contra toda impiedade, libertação da alienação para uma vida de reconciliação, libertação da condenação da lei de Deus,
libertação do medo da morte e esperança para a criação, de um dia libertar-se da corrupção para viver na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E, entre mentes, libertação do conflito étnico na família de Deus e libertação para dedicar-nos em amor a uma vida de serviço e esperança. Lutero disse acerca da carta aos Romanos, é a parte principal do Novo Testamento e, verdadeiramente, o que há de mais puro no Evangelho. Todo cristão deveria não apenas conhecê-la, mas de coração, palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela a cada dia como pão cotidiano para a sua alma. João Calvino também disse acerca de Romanos, se nós atingirmos uma verdadeira compreensão sobre essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. Alguns teólogos vão dizer que, sem dúvida, é a principal, a rainha das cartas. Hernandes Dias Lopes diz, os eruditos comparam Romanos à cordilheira do Himalaia. Nessa epístola, Paulo subiu às alturas excelsas e atingiu o ponto culminante da teologia cristã. Por inspiração divina, o velho apóstolo expôs de forma lógica as doutrinas da graça. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja que a carta aos Romanos. Esta epístola, provavelmente mais que qualquer livro da Bíblia, tem influenciado a história do mundo de formas dramáticas. Um pouco da influência da carta aos Romanos na história. 2 casos. Foi ao ler Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, que Agostinho de Hipona encontrou paz para o seu coração angustiado, onde dizia, ele leu, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E esse mesmo Agostinho afirma, não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou o meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Esta é a carta aos Romanos. Foi ao ler Romanos 1,17 que Lutero se libertou da culpa que oprimia seu coração, onde diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Está em Romanos e não em Hebreus. Ele disse, em novembro de 1515, Lutero começou a expor a epístola de Paulo aos Romanos a seus alunos. As consequências dessa nova compreensão que Lutero teve ao estudo de Romanos tiveram grande repercussão na história. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim a reforma protestante do século XVI, de acordo com Hernandes Dias Lopes. Mas a carta aos Romanos ela é singular em diversos aspectos. Primeiro, ela não trata de problemas locais. Não sabemos dizer se Paulo conhecia ou se Paulo não conhecia os problemas da igreja de Roma, mas ele não entra nesse quesito. Segundo, não é uma missiva pastoral, não é uma carta de cunho pastoral, de ensinamentos pastorais a uma igreja que está sendo pastoreada, não. E em terceiro, não apresenta remédios para a igreja. Por isso que ela é chamada de carta profilática, que é um tratamento, por assim dizer, antes que qualquer coisa, que qualquer problema venha a existir. A profilaxia que Paulo estava fazendo acerca de Roma, a carta da igreja em Roma. Mas quais são os principais temas da carta aos Romanos? Primeiro, mostrar a unidade orgânica da igreja. A igreja é um corpo vivo. Segundo, evidenciar a universalidade do pecado. Todos pecaram. Todos. Não há um que não tenha conhecido o pecado
e que não tenha sido atingido mortalmente pelo pecado. Terceiro, manifestar a justiça de Deus no Evangelho. A única forma de nos vermos justos é por meio da justificação que há em Cristo Jesus, mercê do Evangelho que é aplicado em nossos corações. Quarto, anunciar a doutrina da justificação pela lei. A doutrina da justificação pela fé, melhor dizendo. É apenas por fé que podemos ser justificados. Não há outra forma, não há outro remédio que não seja a fé. Fé que nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo aplica em nossos corações. Quinto, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Sexto, anunciar a vida vitoriosa no Espírito. Sétimo, revelar a soberania de Deus na salvação. Deus é soberano na salvação. Deus salva a quem Ele quer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não há dúvida do ensino que a palavra nos traz. E, em oitavo lugar, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. E é aí que nós queremos nos firmar por alguns momentos. Hernandes Dias Lopes diz, depois que Paulo encerra a magistral sessão doutrinária, ele aplica a doutrina mostrando a necessidade de estabelecermos relacionamentos corretos com Deus, com nós mesmos e com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Devemos, em nossas relações, respeitar aqueles que têm a consciência fraca, não lhes servindo por causa de tropeço. Paulo, depois de apresentar as doutrinas da graça, do capítulo 1 ao capítulo 11, no capítulo 12, ele entra na questão prática. É hora de praticar o que temos aprendido. Por isso ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mas o que será que Paulo, de fato, está querendo dizer para nós? O que desta perícope nós podemos aplicar em nossa vida, em nossos corações, em nossa família e em nossa comunidade da fé? Um pouco de exegese, queridos. Rogo-vos, pois. O que Paulo quer dizer? Paulo havia realizado uma belíssima exposição doutrinária, como em nenhuma outra carta ele o fez. Agora, chegou a hora de aprendermos e aplicarmos a nossa vida prática. Agora, o apóstolo sente-se confortável para falar da vida prática. O que tem a ver a doutrina com a nossa vida prática, com o nosso dia a dia, com aquilo que nós vivemos na nossa família, com aquilo que nós vivemos no nosso trabalho, com aquilo que vivemos na nossa comunidade, o que isso tem a ver conosco. Primeira consideração, rogo-vos. A palavra rogo, no grego, é o paracaléu. Eu quero chamar a atenção para essa palavra. Paracaléu, o rogo de Paulo, não é um pedido simples que alguém possa fazer a outra pessoa. É uma linguagem jurídica. Não se trata aqui de um pedido, mas de uma exortação ética. Aqui, a palavra tem o mesmo peso que a instrução que um advogado faz ao seu cliente. Se um advogado roga ao seu cliente, ele o está instruindo da melhor forma que deve proceder durante o processo. Então, não é um pedido simples e qualquer. Depois de tudo que receberam do Senhor, aqui Paulo está dizendo, chegou a hora de servir, de apresentar a nossa vida em serviço. Segunda consideração, apresentei vossos corpos. É claro que, queridos, a nova aliança também tem seus sacrifícios. Paulo está dizendo isso, são sacrifícios vivos, não mais sacrifícios de animais. Não mais o sangue precisaria ser derramado, porque o sangue do Cordeiro de Deus já havia sido derramado de uma vez por todas. O Cordeiro, todos os cordeiros que foram mortos no Antigo Testamento, apontavam para o sacrifício de Cristo. E ninguém no Antigo Testamento se salvou por causa da morte daqueles animais.
mas todos aqueles se salvaram em Cristo Jesus, na esperança do Messias que viria. Esta é a nossa convicção. É isto que a palavra nos ensina. Os sacrifícios de animais tornaram-se obsoletos devido ao sacrifício de Cristo, e agora o sacrifício não retira a vida, mas apresenta a vida diante de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, apresentei vossos corpos. E na terceira consideração ele vai falar, o vosso culto racional. O vosso serviço, queridos, é racional, é razoável. A nossa fé é uma fé inteligente. Pode ser que as pessoas não entendam, não compreendam. As pessoas sábias desse mundo porque não chegaram ao entendimento, porque o Espírito não as revelou, mas para nós é poder de Deus, a nossa fé é razoável. A atitude do nosso culto é lógicos. A palavra racional é a palavra lógicos, que significa a graça de Deus foi derramada e, na medida dessa graça, na lógica dessa graça, agora nós chegamos para cultuarmos ao nosso Deus com o nosso culto racional, que também é um culto espiritual. Quando Paulo trata desse assunto, ele busca enfatizar o homem por completo. Quando o homem se apresenta em culto na presença desse Deus, do Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta por completo. Cabeça, coração e mãos, pés, atitude de quem faz. Quarta consideração, e não vos conformeis com este século. Paulo está dizendo, não assumam a forma desse século. A forma desse século não é para você, não é para a sua vida, não é para a sua família, não é para a sua casa. A forma que nós devemos buscar é outra forma, a forma que vem do Evangelho. Pertencemos temporariamente a este século, mas pertencemos eternamente ao século vindouro. Eis a convicção do cristão. Com a ajuda do Espírito, podemos resistir a este século, aguardando em Cristo o século vindouro. Quinta consideração, transformai-vos. A palavra no grego é o metamorfo. É importante falar isto. A mesma palavra usada em Mateus 17:2 e em Marcos 9:2, quando Cristo se transfigurou lá no Monte da Transfiguração. Esse é o metamorfo. É deixarmos a forma que temos, como pessoas que vivemos esse mundo, e uma vez encontrando a Cristo, assumirmos a outra forma, a forma de Cristo, Cristo sendo formado em nossas vidas, dia após dia, de glória em glória. Amém? E a mesma palavra usada em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, referindo-se aos crentes, transformados de glória em glória, pela operação do Senhor, o Espírito. Precisamos, queridos, entender que isto é o culto verdadeiro. O culto cristão não acaba quando o culto acaba. Para nós, reformados, o culto é a vida. Amém? Sexta consideração. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhecer, sentir e viver a doutrina do Evangelho possibilita comprovar a vontade de Deus. É apenas por meio do Evangelho, através do Evangelho. Esse através, no grego é o dia, é atravessando mesmo, é passando por dentro do Evangelho, para encontrar-nos com Deus, conhecendo a sua vontade, que é sempre perfeita, é sempre agradável, é sempre boa. Os dois modelos são colocados lado a lado, o modelo do mundo e o modelo da vontade de Deus, que é, claro, excepcionalmente o melhor modelo. Não pertencemos a esse século, pertencemos ao século vindouro, apesar de vivermos aqui. É como o próprio Pedro chama a atenção em sua primeira carta, dizendo que nós habitamos numa paroiquia. Essa palavra, estamos numa aula magna, por isso vamos gastar um pouquinho do nosso grego. Casa alheia.
Habitamos uma casa que não é nossa, numa casa alheia. Então tudo que aqui é temporário, é passageiro, é efêmero. As coisas que o Senhor nos trará são as coisas eternas, que nenhum olho viu, que não desceu a nenhum coração. São as coisas do Senhor. Mas deixemos um pouco a exegese e vamos tratar um pouquinho dos desafios da nossa escola bíblica dominical. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 apresentam 3 desafios para sermos verdadeiros cristãos. O primeiro é quanto à ortodoxia, o segundo quanto à ortopatia, e o terceiro em relação à ortopraxia. Você já vai entender. Paulo está ensinando aos romanos que o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus levará o cristão a, primeiro, a correta doutrina, que é a ortodoxia, a correta emoção ou ao correto sentimento, que é a ortopatia. E, em terceiro lugar, a correta prática, que é a ortopraxia. O cristão deve ser afetado, por assim dizer, em sua vida, dessas 3 formas. E o primeiro passo é por meio da doutrina, do conhecimento da doutrina. Por isso que Paulo apresenta toda a doutrina da graça nos 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, para que depois, no capítulo 12, entre nas questões práticas. A grande questão é, Paulo podia entrar no capítulo 12 as questões práticas, porque já havia exposto as doutrinas da graça, entendendo que os irmãos de Roma já haviam compreendido as doutrinas da graça. Transportemos para a nossa realidade. Será que nós podemos entrar nas questões práticas porque já temos entendido as doutrinas? Já somos senhores das doutrinas da palavra do Senhor? Já podemos manear muito bem a ortodoxia, para podermos falar de ortopatia e de ortopraxia? Ou será que falta-nos ainda fundamentos, bases sólidas para que possamos avançar na fé, e no conhecimento, e na ação, no agir? Mais uma vez eu quero falar para esta igreja, coisa que eu tenho falado várias vezes, e os pastores dessa igreja têm falado. Uma boa teologia vai inexoravelmente nos conduzir a bons sentimentos e a boas práticas. O que é verdadeiro falar de uma má teologia também. A base para nós é a doutrina. E onde nós conheceremos a doutrina? Aqui, na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não é uma escola obsoleta, não. Pelo contrário, é uma escola viva, que tem compromisso com a teologia verdadeira e com o ensino das sagradas letras. Ortodoxia é a verdadeira doutrina. Uma igreja ortodoxa é aquela que se mantém em conformidade com o ensino das Escrituras Sagradas, rejeitando todo e qualquer padrão que o mundo apresenta como certo. Quem vai falar para nós o que é certo não é o mundo, mas é o Senhor falando por intermédio de sua santa palavra. E é importante frisar, mais uma vez, que a Bíblia Sagrada não está sujeita a particular elucidação. Não. O Espírito Santo fala pela palavra. E nós temos que conhecer a palavra. Errais, porque não conheceis a palavra. Conhecemos a palavra? Martin Lloyd Jones, o famoso pregador gaulês, médico da rainha, que abdicou da medicina para ser pastor, ele disse quanto à ortodoxia: quando o apóstolo nos exorta a despojar-nos do velho homem e a revestir-nos do novo homem, ele não está pedindo que haja uma conformidade mecânica, mas sim que ponhamos em prática a mudança inteligente. O cristão não deve fazer coisas sem saber por que as faz. Não deve fazê-las cegamente só porque disseram que as faça.
Nada disso. A inteligência é essencial. O espírito da mente. Se você não sabe porque vive a vida cristã, você está sendo um pobre cristão. Importante a ortodoxia. Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 14 a 16a. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis atormentados, alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e tremor e com boa consciência. Nós sabemos apresentar as razões da nossa esperança? Sabemos explicar a nossa fé? A nossa fé, de fato, tem sido uma fé inteligente, nós conhecemos o que falamos, o que ensinamos, ou temos aceitado apenas, sem questionar. Segundo, ortopatia. A ortopatia é o correto sentimento diante do que a Bíblia ensina. Envolve a humilhação perante Deus, que sabe todas as coisas e comunica seu entendimento ao nosso coração, levando a pessoa à verdadeira piedade. Importante falar sobre ortopatia, porque é impossível cogitar um cristão que não tenha sentimentos. Jacob van Bruggen vai dizer que um cristão que lê a Bíblia e permanece um cristão mudo não a terá lido bem. A palavra de Deus gera em nós toda forma de emoção, de sentimento, porque assim fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que sente. Jonathan Edwards, pastor norte-americano, presbiteriano, ele foi um dos grandes avivalistas da igreja, disse sobre os sentimentos, e ele que sabia com cadeira o que deveria falar sobre isso. Não há verdadeira religião onde não há afeições religiosas. Como de um lado tem que haver luz no entendimento, igualmente tem que haver um coração fervente e comovido. Onde há calor sem luz, não pode haver nada de divino e celestial no coração. Assim, por outro lado, onde há essa espécie de luz sem calor, uma cabeça acumulada com noções e especulações, com frio e afetado coração, não pode haver nada de divino naquela luz. Esse conhecimento não é o verdadeiro conhecimento espiritual das coisas divinas. O grande teólogo Jonathan Edwards, ele sabia muito bem o lugar das afeições. E ele sabia diferir entre as santas afeições, como chamou, e as afeições malignas. Porque na comunidade dos santos, onde há verdadeiras e santas afeições, por vezes o diabo coloca o seu dedo sujo, trazendo afeições malignas. E no grande avivamento, Jonathan Edwards foi testemunha de pessoa que estava na igreja, conforme-se, com alegria, euforia, entre aspas, no espírito, chegando em casa, lançou uma corda sobre a madeira do telhado e veio a cometer suicídio. As afeições são importantes, os sentimentos são importantes, mas eles têm que ser verdadeiramente no espírito. E possa ser que você venha para a igreja e nem todo culto você vai sentir aquele frio na espinha. Aquela vontade de chorar, de se comover na presença do Senhor, pode ser que não. Porque o nosso culto é um culto comum. Nós somos a comunidade dos eleitos. Não há novidade aqui. Pastor Weber não vai descer de rapel no meio da igreja. Não. Ele vai vir e vai proclamar a santa e preciosa palavra do Senhor com a autoridade que lhe é peculiar.
Você não vai ver novidade. Você não vai ver o pastor Reina entrando de skate no meio da igreja. Para ser diferente, para ser legal. Você vai ver aqui a palavra do Senhor sendo proclamada com a autoridade que é peculiar ao Santo Espírito de Deus. Amém? Pedro, o apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, versículos de 5 a 8, vai dizer: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Há lugar para as afeições? Sim. Sim. Todavia, nós não somos crentes de pele, epidérmicos. Se eu não sentir aquele arrepio hoje no culto, não é nada disso. É aqui, ó. É razão. Eu preciso falar de forma que você entenda, porque o nosso culto é racional. Amém? Ortopraxia é o uso correto daquilo que recebemos quando escutamos a proclamação da palavra ou quando lemos a Bíblia. É a prática da palavra de Deus. É receber a palavra e praticar a palavra. Mais uma vez, Martin Lloyd Jones vai dizer, a doutrina, repito, visa a ser prática e a levar as grandes riquezas da vida cristã. No entanto, é igualmente importante dizer que as nossas vidas cristãs nunca serão ricas se não conhecermos e não aprendermos a doutrina. Alguns só se interessam pelas doutrinas e se consomem nesse interesse. Raramente os vemos orando, nem nos impressionam a santidade e a pureza de suas vidas. Entretanto, as suas mentes estão repletas de doutrinas. Que adianta a doutrina se nós não a vivemos? Que adianta tanto conhecimento se nós não empregamos o nosso viver diário? Ortopraxia. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ortopraxia. As 3 coisas são importantes para o cristão. E são desafios para a nossa escola dominical. Fazer com que cada um de nós seja verdadeiramente cristão. Um cristão de doutrina, um cristão de verdadeiras afeições, sentimentos, emoções. E um cristão de vida prática, autêntica, de acordo com aquilo que recebeu do Senhor. Aí vem a pergunta, e propositadamente essa figura. Será que ainda precisamos da escola bíblica dominical? O que você acha, querido? Ou será que já crescemos o bastante? Porque há pessoas, pasmem, no nosso meio, que só vêm no culto noturno. Talvez eu devesse estar falando disso à noite, né? Mas graças a Deus você está aqui, você está ouvindo. De manhã nós temos o nosso culto matinal e temos a nossa escola bíblica dominical. E precisamos amar a nossa escola. Os professores se preparam para a aula com esmero, com entusiasmo.
aplicam o coração para preparar uma boa lição para você, então venha e aprenda. Ou será que você já cresceu bastante? E eu quero concluir essa aula magna dizendo um sim bem grande. Precisamos sim da escola bíblica dominical e precisamos muito. Muito. E eu quero, queridos, também invocar a autoridade de 2 textos. O primeiro está em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quem falou isso foi Paulo. Se Paulo falou isso, gente, o que eu falo? O que eu devo falar então? Se Paulo está dizendo que conhece como menino, se Paulo está dizendo há muito mais a conhecer, a prescrutar, a buscar, a ver, a nos envolver com esse Deus maravilhoso, se Paulo está dizendo isso, e nós? E o segundo texto está em Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14, que diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, não vos tornastes como necessitados de leite, não vos tornastes como necessidade de leite, não como de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando eu leio essa palavra, sabe, o meu coração aperta. Porque nós, os pastores, que nos esmeramos tanto no ensino das sagradas letras, quantas vezes temos de voltar novamente, e novamente, e novamente aos princípios elementares dos oráculos de Deus. E quantos irmãos deviam ser mestres? Para ensinar a outros, que com o tempo iriam se tornar mestres para ensinar a outros, que com o tempo se tornariam mestres para ensinar a outros. Mas não. Então, querido, por favor, em nome de Jesus, não diga que você não precisa da escola dominical. Não diga isto. Mas apresente-se como um talmide, um discípulo. Estou gostando dessa palavra, talmide. Porque o discípulo era aquele que estava sempre junto com o Rabone, com o mestre, com o Rabi. Ele queria estar junto porque a forma de ser do mestre precisava ser aprendida, a forma de agir, de se comunicar. Então eles estavam sempre com o mestre. E foi exatamente assim que os 12 discípulos se fizeram para com Jesus. Talmidim, discípulos do verdadeiro mestre. Que sejamos assim também, gente. Um coração voltado para aprender. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós aplicamos o nosso coração neste momento à Tua palavra. E nós entendemos, Senhor, que apenas a Tua palavra é autoritativa para as nossas vidas. A Tua palavra não nos coloca possibilidades, mas ela é autoritativa.
Ela ensina o caminho que devemos seguir. Ela aponta para o norte, chamado Jesus. É a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, Senhor, para sermos melhores do que somos hoje, amanhã, e depois de amanhã melhores do que seremos amanhã, e assim por diante. Que não sejamos negligentes com a tua palavra, com o estudo da palavra, não sejamos negligentes, que nós possamos aplicar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, e sobretudo para colocar em prática. Quantos desafios para a nossa escola bíblica, Senhor. Transformar cada um de nós em verdadeiros cristãos, e não aqueles que seguem a multidão, mas aqueles que fazem história, glorificando o nome do Senhor e pregando a verdade que é a tua palavra. Age em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço. Que o Senhor, Santo Espírito de Deus, possa falar mais profundo ao coração de cada um de nós aquilo que este servo, na sua incapacidade, na sua indignidade, na sua insensatez, não pôde fazê-lo. Que o Senhor o faça, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.